qualidade não tem nada a ver com preço. Então a gente costuma dizer que o consumidor ele tem direito a ser bem tratado e não precisa pagar nada a mais por isso. A questão da água em Ouro Preto, ela não é uma questão simples e não é com uma canetada ou com uma martelada que se resolve. Nós vivemos numa cidade que historicamente, eu estou em Ouro Preto há 25 anos pelo menos, né? Quando eu cheguei em Ouro Preto não se pagava pela água, né? E a gente começa a pagar agora, nos últimos 4, 5 anos. E também nunca foi muito dada atenção à infraestrutura de água na cidade de Ouro Preto. Porque a água, até chegar na nossa torneira, ela tem que ser captada em algum lugar, deslocada desse lugar para outro para ser tratada, sai desse local para ir para um reservatório, do reservatório para a nossa casa. Isso implica em infraestrutura, que durante muito tempo foi negligenciado na nossa cidade, né? Então nós tínhamos problemas de infraestrutura. Isso já é um custo muito grande. Por quê? Porque hoje nós estamos pagando pela água o preço não apenas pelo tratamento da água, mas também para ter recursos para a construção da infraestrutura, toda essa infraestrutura relacionada com a água. Mas a água em Ouro Preto ela sempre foi muito negligenciada, né? Durante muito tempo as campanhas políticas eram: vai trazer Copasa? Não vai trazer Copasa. Vai cobrar pela água? Não vai cobrar pela água. E isso deixou de segundo plano a necessidade de atender o nosso direito básico. Todo mundo tem direito a ter acesso à água potável. Seja o poder público, seja o privado, fazendo às vezes do público, né? Prestando o serviço, a gente tem que ter essa água potável. Dever do consumidor, cumprir o contrato, né? O dever do consumidor é adimplir a prestação do serviço recebida, é o pagamento da tarifa. Por que eu falo que é um dever? Tanto é que se você não cumpre, pode ter uma consequência, que é a interrupção da prestação do serviço, né? O dever de cuidado com a instalação, porque se o consumidor causa dano ao hidrômetro, o próprio consumidor causa dano ao hidrômetro, ele arca com o custo da substituição do hidrômetro. O próprio consumidor, se fizer alguma instalação irregular, ele vai arcar com as consequências dessa instalação irregular. São os principais deveres envolvidos. Mas e os direitos? Primeiro, o direito do consumidor, direito à informação. Informação clara, disponível, acessível, compreensível, daquilo que o consumidor achar importante em relação ao serviço que é prestado para ele. O consumidor tem direito a perguntar o que ele bem entender e, mais ainda, de receber a explicação para as dúvidas que ele encaminha para a empresa prestadora do serviço. Então o consumidor tem que entender, perguntar como é feita a medição, por que a empresa está fazendo dessa forma, por que a minha conta de água está aumentando. A empresa pode não dar a resposta definitiva, mas um esclarecimento, uma resposta à dúvida do consumidor, ela precisa ser apresentada. Importante, o consumidor tem direito a receber o contrato. O contrato é importante para você guardar, para você saber quais são os deveres e obrigações, não só seu enquanto consumidor, sua enquanto consumidor, mas da empresa que presta o serviço para você também. Então esse contrato, que muitas vezes a gente não lê, eu sei, mas ele está lá guardadinho, ele vai te ajudar em algum momento, porque ali vai estar estabelecendo o que é possível e o que não é possível. A gente tem que entender uma coisa: qualidade não tem nada a ver com preço. Então a gente costuma dizer que o consumidor ele tem direito a ser bem tratado e não precisa pagar nada a mais por isso. No caso do serviço de água, a qualidade ela se estabelece a partir do preenchimento de diversos parâmetros técnicos que vão apurar o grau de qualidade que a gente escolhe, no caso a agência reguladora, mas é a coletividade, de receber da prestação do serviço. Então entra a turbidez da água, a acidez da água, o pH da água, né, melhor dizendo, a quantidade de cloro, a quantidade de outros metais presentes, tudo isso, inclusive, vem um resuminho na conta embaixo, né, dizendo lá esses parâmetros. E é muito importante, às vezes a gente não lê a fatura direito. Por quê? Porque tem uma parte, por exemplo, quando fala de bactérias e coliformes fecais, tem lá dizendo o número de medições ou de testes que precisam ser feitos, né? Em alguns, não é admitido sequer uma amostra com presença de bactéria, por exemplo, né?
É uma bactéria que causa problema de estômago. Pode chegar até a desenvolver câncer nas pessoas. Por isso que ela é muito séria, por isso que a gente tem que ficar muito atento a isso. Então, quando vocês olharem na tarifa, lá embaixo vai dizer, de 100 testes, quantos detectaram a bactéria. Não significa que foi da sua casa, mas significa que dos 100 testes feitos em todo o sistema, está tendo indicação que em algum deles está tendo a bactéria. A gente precisa perguntar essa água está chegando para as pessoas? Ou essa água está recebendo devido tratamento para matar a bactéria? Essa informação é importante para o consumidor. E no caso dos coliformes fecais, né, que significa que a água em algum momento teve contato com fezes, humanas ou de animais. Né? Então lá também tem. No caso dos coliformes, é possível, está dentro do padrão, ter alguns exames dando positivo. Salvo engano, 95, de 100, 95 tem que dar negativo para coliforme fecal. No máximo 5 constar. Ou seja, é um padrão de qualidade mínimo esperado. A gente pode reivindicar que ele seja cada vez melhor, né? Cada vez menos indicação de coliforme fecal, por exemplo. Mas esses padrões de qualidade precisam ser respeitados. Okay? O caso do incumprimento desses padrões, cabe o quê? Cabe, por exemplo, ao Ministério Público, ao promotor de justiça, que faz a defesa coletiva dos consumidores, entrar judicialmente contra a empresa, inclusive, para que ela garanta a qualidade do serviço. Porque individualmente a gente não vai saber se o que chegou para a gente na nossa casa é aquela medida, ou é aquela amostra contaminada. Então a gente não vai saber, não tem como a gente saber, né? Com base nessas informações. Então é muito importante que a população, inclusive, vá até o Ministério Público e faça suas denúncias. Né? Porque individualmente é muito difícil a gente lutar com grandes empresas, mas o Ministério Público está aí para fazer a defesa da coletividade. Então eu acho muito importante. Por quê? Porque se está acontecendo um problema com um consumidor, está acontecendo com vários. Então já não é mais um problema individual. Então essa é uma medida importante. A qualidade do serviço. A qualidade é algo que a gente tem direito, seja pagando tarifa social, seja pagando uma tarifa exorbitante, ou quando mesmo seja executado pelo poder público. Independentemente, nós temos direito à água potável. E a água só é potável se ela estiver dentro desses padrões de qualidade. Além disso, nós temos direito de participação. Isso é muito, muito importante. Participação na construção das políticas envolvendo a água, participação dos conselhos, seja Conselho de Meio Ambiente, onde vai falar também do aspecto da água, seja junto ao Conselho Municipal de Direito do Consumidor que temos em Ouro Preto, ocupar esses espaços para participarmos da construção coletiva, democrática, né, daquilo que a gente compreende que deve ser o melhor possível relacionado ao serviço de água em nossa cidade. Então são alguns direitos, existem vários direitos, por exemplo, de ser notificado com 30 dias de antecedência do corte da água. Então ninguém pode ser surpreendido numa segunda de manhã que vai ter corte da água por falta de pagamento. Só vai ser possível se 30 dias antes essa pessoa foi notificada. Pode ser na própria conta. A água chegou turva, nem precisa estar barrenta, né? Turva. Barrenta cor de terra já é muito mais grave, mas ela tá fosca já é um problema. Ela pode, ela deve, ela precisa entrar em contato com a empresa e fazer a sua reclamação. Anota o número de protocolo, ok? Anota o número de protocolo. A empresa precisa dar uma resposta ao consumidor do porquê da água estar daquele jeito. Por quê? Porque a água tem que ser translúcida para ser potável. O padrão de potabilidade é que ela não tenha cor, né? Que ela seja translúcida. Então, quando ela está turva, pode ter algum problema. Ah, mas é que foi um excesso de cloro. Então está tendo cloro demais, também está com problema. A água está com cheiro muito forte. A água não pode ter cheiro. A água não pode ter cheiro. Também tem que entender o que está acontecendo. Mas reclamar, reivindicar informações é o primeiro passo. Também é possível juntar as pessoas e ir até o Ministério Público. O que pode ser feito? O Ministério Público pode analisar a situação e, vendo que se trata de um potencial ato que viola direitos de vários consumidores, acionar a empresa para que ela explique também o porquê da água daquele jeito. Por quê? Porque os consumidores têm direito a receber pela água potável.
Então, quando o consumidor recebe, reivindicar os seus direitos. Exercer a cidadania da gente, muitas das vezes, é reivindicar os nossos direitos. É se colocar à frente e dizer, não concordo, né? Mereço ser respeitado. Então, tudo isso faz parte do exercício da nossa cidadania. E o consumidor, como um cidadão, ele também precisa compreender que ele precisa se manifestar. Encaminha reclamações para a agência reguladora, porque ela também é responsável pelo acompanhamento, tá? Mas o promotor de justiça, o Ministério Público, tem a capacidade de, com uma única ação judicial, se for o caso, né, depois da sua investigação, uma ação judicial buscar para reparações contra a coletividade que possa ter sido lesada ou até mesmo exigir da empresa a adoção de medidas urgentes, necessárias e obrigatórias para melhorar a qualidade da água. Então, são algumas medidas possíveis de serem realizadas. O consumidor tem direito a pedir, por exemplo, uma perícia no hidrômetro. Só que muita atenção. Se o consumidor pede uma perícia no hidrômetro, alegando que o hidrômetro está com defeito, e a perícia constata que não tem defeito, quem vai arcar com o custo da perícia é o consumidor. Isso está na licitação, está na lei municipal, está no contrato. Então, o consumidor pode reivindicar. O consumidor pode fazer, por exemplo, o levantamento diário do consumo de água que ele tem. Quantas pessoas, quantas descargas ele dá por dia, o tempo de banho. Isso vai permitir o consumidor ter uma dimensão do volume de água que ele está consumindo. Porque muitas das vezes a gente também consome um volume de água que a gente não imagina que seja tão alto. E chega no final do mês, na verdade a conta está refletindo o consumo. Pode ser uma situação, mas também a conta pode estar vindo com algum erro. Pode chamar os técnicos para ir lá, porque pode não precisar fazer uma perícia, mas ele pode constatar se está tendo algum vazamento, se está tendo entrada de ar, né? Então esses são fatores importantes, mas o consumidor tem que ficar atento também. Goteiras dentro de casa, vazamentos dentro das paredes, porque isso vai sendo constante. A gente não tem dimensão do volume que se perde de água, mas é muita água que se perde para ajustar esses elementos. Mas o consumidor pode reivindicar, pode pedir para que seja feita uma vistoria ou até mesmo uma perícia no hidrômetro. Mas atenção, se pedir para fazer a perícia no hidrômetro e não tiver problema, a empresa pode cobrar do consumidor o custo dessa perícia, né? Então, por isso que é importante ficar atento, acompanhar o mês a mês, né? Já dá para ter um histórico do consumo mensal, avalia o tempo de banho, é possível a gente encontrar locais que permitem, sites que permitem a gente calcular o volume de água por dia, em número de banhos que a gente toma, descarga, quantas roupas, né? Tanque de roupa a gente lava, quantas vasilhas, quanto tempo de pia aberta, né? A gente deixa. É possível fazer esse levantamento para que a gente tenha uma dimensão do consumo. Se a gente tem essa dimensão do consumo e a conta no final do mês vem muito alta, né? Extrapola aí 50%, mais de 25%, algum indicativo de problema. Então é importante conversar com a empresa também para entender onde está o problema. Pode ser com a empresa, ou seja, até a entrada do hidrômetro é um problema da empresa. No hidrômetro também é um problema com a empresa, se tiver o problema do hidrômetro. Do hidrômetro para dentro, que é o consumo, essa é uma questão que afeta ao consumidor. Quanto mais ideias diferentes forem colocadas à mesa, mais positiva será a construção de uma alternativa. Porque é muito fácil a gente chegar e dizer, eu tenho uma solução, mas eu mesmo não quis ouvir ninguém sobre essa solução. Então a gente precisa criar espaços para a comunidade se manifestar, a comunidade precisa se expressar, a sua insatisfação é legítima, é constitucional, é direito fundamental. Assim como a gente tem direito à água, a gente tem direito de protestar. Isso é sagrado, a gente precisa... E a cidadania também se faz pelo protesto. Então aqui quando eu falo sobre a cobrança, em momento nenhum eu estou negando a legitimidade e a importância dos movimentos sociais. Eles precisam ser estimulados, porque a nossa participação, inclusive, pressiona para que o assunto água não saia da pauta, né, e a gente consiga fazer de fato uma discussão qualificada para que no final a gente tenha garantido o nosso acesso à água, mas também um acesso com um preço justo na medida em que não onera para além do necessário as pessoas,
que não gere um lucro exorbitante e, principalmente, quem não tem condições de pagar pela água, continue recebendo água potável de qualidade.